Olá pessoal, meu nome é Fernando Silva, eu sou professor em medicina chinesa e queria compartilhar com vocês um pedacinho de uma aula sobre diagnóstico diferencial e tratamento dos sintomas digestivos. Agora, o interessante é que a compreensão deste tipo de diagnóstico, desse tipo de sintomas, nos ajuda a tratar inúmeras outras doenças. Na verdade, a gente consegue tratar quase todas as doenças do Zhang Fu e prevenir que o Zhang Fu entre em desarmonia. Agora, por que será que a gente consegue obter essa extensão de tratamento, essa profundidade no tratamento? Vamos lá. A próxima figura está nos mostrando, na verdade, o Wuxing, né, os 5 movimentos, as 5 fases. Muitas pessoas também chamam de os 5 elementos, que eu não gosto muito, porque dá uma noção estanque do que é o Qi dinâmico da natureza, e esse Qi dinâmico se manifestando nas funções orgânicas, nos meridianos, se manifestando na mente. Esse diagrama, na verdade, ele serve como base para uma escola chamada Escola de Suplementar a Terra, que foi fundada por Li Dongyuan. E nesse diagrama, o que a gente consegue observar? Que a água embaixo, a terra no meio e o fogo em cima nos mostra o sambal, onde a base de toda a nossa constituição são os nossos rins, onde fica armazenada a nossa essência. A base de todo o nosso sangue, de nosso Qi, que a gente utiliza para as nossas funções diárias, fica aqui no centro. E em cima o Shen, o responsável pelas nossas emoções, pela forma como caminhamos e interpretamos o mundo, tá? Outra coisa interessante que a gente observa nesse diagrama é que, da forma como ele está, ele tem apenas as 4 direções. A Terra é o centro, onde tudo tem que retornar à Terra para ser nutrido e a partir daí se originar como o próximo movimento. Isso foi interessante, né? Quando Li Dongyuan pega esse esquema como sendo a referência de toda a sua escola de tratamento. Porque não só ele, Li Dongyuan, o Wang Liting do Agulha de Ouro, a gente encontra também essas descrições nas sinopses da Câmara Dourada, que fala que você não consegue tratar as outras doenças com grande eficiência se você não tomar conta da terra, ou seja, do estômago e do baço. E é interessante a gente notar também que nós encontramos nesses grandes clássicos que eu citei a seguinte passagem, que sempre na transição de uma estação para outra, a terra está mais forte. E chegam até a falar, principalmente no sinopse da prescrição da Câmara Dourada, que nos 18 últimos dias de cada estação do ano é o momento onde a terra está forte, mostrando mais ou menos o que esse esquema tá falando para a gente, né? Quando o inverno, quando o movimento água atinge o seu apogeu e vai começando a declinar, ele retorna para a terra para ser nutrido, para ser acolhido, para ser transformado e aí ele brotar com um novo movimento e assim por diante. Então esse esqueminha ele é muito legal para a gente começar a perceber como verdadeiramente o baço, o pi e o estômago, o wei, eles são importantes para a manutenção da nossa saúde, para ajudar a gente no nosso tratamento e tantas outras coisas, tá? Como eu falei, né, o Wei Lun, que é o tesouro do estômago e do baço, quem escreveu foi Li Dongyuan, que foi um dos 4 grandes mestres da dinastia do período da dinastia Qin e Yuan, e fundou a Escola de Suplementar a Terra. E outro livro muito importante é o Agulha de Ouro, Jin Shen, do Wang Liting, onde ele pegou fórmulas usadas por Li Dongyuan e bolou o que ele chamou de as velhas 10 agulhas, mas não no sentido de serem velhas. A palavra Lao, o ideograma Lao em chinês, na verdade, ele simboliza
sabedoria, algo que tem uma sapiência, que tem experiência. Então, nesse sentido, ele fez uma fórmula com 10 pontos e utiliza como referência para tratar inúmeras outras patologias. É claro, fazendo a subtração de alguns pontos, fazendo a combinação de outros, acrescentando outros pontos, dependendo do diagnóstico que foi feito. Aqui embaixo está as duas fórmulas básicas que ele pegou como referência para produzir o que ele chamou das 10 velhas agulhas. Sendo que a primeira fórmula, o Qiaozong e Qitang, foi a fórmula principal que serviu como referência para ele construir essa sua fórmula de acupuntura, certo? Então vamos lá. Existem, na verdade, 4 sintomas chaves para problemas digestivos, que em chinês se fala Zhang, Men, Man e Pi. Tá? Todos eles têm algumas diferenças que nos ajudam a entender melhor as patologias que quando o nosso paciente chega para a gente fala. É claro, muitas vezes o que o chinês fala como Zhang é muito diferente do que um ocidental fala. E o mais interessante né, quando o chinês chega para reclamar, mais ou menos, ele já está falando para o acupunturista qual é a sintomatologia que ele tem, porque ele vai falar Zhang, nós falaríamos outra coisa. Mas vamos ver brevemente o que significa cada um desses sintomas chaves para nos ajudar a tratar as patologias do estômago e do baço. O que nós devemos saber existem alguns padrões principais dos sintomas digestivos, que são uma deficiência de Qi, uma estagnação de Qi, a rebelião do Qi, uma estagnação de sangue, aí tem a umidade, tem fleuma e ainda tem retenção de alimentos. Tudo isso levando às desordens que depois leva à desarmonia na produção de sangue, desarmonia na produção de Qi, acaba afetando o Shen e todos os outros transtornos que acabam aparecendo. E todas a sintomatologia que envolve estômago e baço afeta o que a gente chama de Qi. E isso a gente consegue encontrar no Huangdi Neiting, o livro do Imperador Amarelo, no capítulo 28, falando da importância do que seria, numa tradução mais livre, os mecanismos do Qi. Sendo que esse Qi mostra a dinâmica que o Qi tem dentro do nosso organismo, e é essa dinâmica que o Qi mantém no nosso organismo que faz toda a nossa fisiologia, tanto do Zhang Fu como a fisiologia do Shen. E a partir disso nós temos a assimilação dos nutrientes, a excreção do que não nos servem mais, o movimento do Qi e do sangue pelo nosso organismo, todo o metabolismo dos líquidos orgânicos com a excreção do excesso e a produção do que a gente chama dos Jingye, né, os líquidos e os fluidos do nosso corpo. Então, baseado nos movimentos do Wuxing, como vocês podem perceber, né, Sheng é um movimento da madeira, onde ele se manifesta no nosso corpo com um movimento vertical para cima. O Jiang é um movimento do metal, cuja manifestação no nosso corpo é a descendência. Hu é o movimento centrípeto, ou seja, a partir do exterior do corpo para o interior do corpo. Esse é o movimento da água, onde ela procura... na natureza a gente percebe isso, né? A água procura sempre os recantos mais profundos para ela poder ficar guardada, ficar se nutrindo no estado de adormecimento, no estado de ser algo valioso que vai procurar as profundezas. Eixo, que é um movimento centrífugo, ou seja, do interior para o exterior do corpo. E esse é o movimento fogo. Aí, se nos perguntarmos, e onde que está o movimento terra aqui? A terra está na transição entre todos esses outros movimentos. É ela que está fazendo a harmonia para que o movimento da madeira, do metal, da água e do fogo não percam o equilíbrio. Eles têm que trabalhar
igual o yin e o yang, opostamente e de forma complementar. E é assim que a nossa fisiologia, a nossa harmonia e a saúde do nosso corpo, da nossa mente e do nosso espírito se mantém. Então veja como é extremamente importante, às vezes, a gente entender alguns diagramas que com o tempo sofreram algumas modificações, mas que originalmente eram diferentes, que é o caso dessa sequência cosmológica, cuja a Terra fica no centro, mostrando realmente qual é a importância desse movimento, que é a raiz da nossa essência pós-celestial. Não é assim que a gente aprende? Não tem como ser produzida energia no nosso corpo sem depletar a nossa essência herdada, cuja característica é não ser reposta, sem ter um bom movimento da Terra, uma Terra forte, certo? Então acho que aqui tudo bem, né? Agora, esse Ti, esses mecanismos do Ti, eles vão manter a nossa harmonia, porque eles vão ter entrada, saída, vão ter o ascenso, vão ter o descenso, ou seja, são movimentos horizontais e movimentos verticais de entrada e saída dentro do Zhang Fu, do Sanjiao, das nossas cavidade, seja ela gástrica, seja a cavidade epigástrica, do espaço Kuoli, das membranas Wang, das gorduras Gao, das articulações, dos ossos, dos meridianos. Então vejam como que é importantíssimo manter os mecanismos do Ti e compreender os mecanismos do Ti. A gente começa a aprender logo no início do Zhang Fu, das manifestações dos ocultos, como é dito no livro do Imperador Amarelo, que cada Zhang e que cada Fu tem um movimento que é correto para manter a harmonia. Então é mais ou menos isso o que significa o Ti, e que muitas vezes a gente esquece na nossa prática clínica. A gente esquece na hora que nós estamos fazendo todo o processo de anamnese, na hora da seleção dos pontos. Tá? Mas que é importantíssimo para a gente tratar qualquer patologia no nosso corpo, e muito mais importante quando nós queremos tratar do centro, quando nós queremos tratar do estômago e do baço. Como continuar? Então vamos lá, falar um pouquinho sobre a diferenciação do que são aqueles 4 sinais cardinais importantes para tratar a sintomatologia digestiva. Lembra como eu falei de Zhang, né? Zhang, chinês fala Zhang, um ocidental vai falar uma sensação de distensão. Toda vez que se referir a isso, vai estar indicando uma estagnação de Ti, tá? Agora, a maioria das vezes a pessoa não fala distensão. Ela fala que ela está se sentindo como um balão inflado, que ela tem aquela sensação de inchaço na barriga. Ela não vai falar abdômen, ela não vai falar epigástrico, não vai falar hipogástrico, ela vai falar, na minha barriga eu tenho essa sensação. E realmente ela tem. É uma sensação não só subjetiva que o paciente fala para a gente, é uma sensação objetiva. A gente consegue olhar, ver e apalpar esse inchaço. Então, subjetivamente, o paciente fala para a gente que ele está se sentindo como um balão inflado. E nós, na hora de olharmos e palparmos esse paciente, vamos ver que ele realmente está inchado, porque na palpação vai estar aparentando que estamos apertando uma bexiga. Imagina você pegar uma bola de pilates e apertar. Tem uma resistência contra a pressão da sua mão. E é isso que a gente vai sentir na hora da palpação. E olhando a barriga da paciente, vai ser mais ou menos como nessa foto aqui. Perceberemos que realmente ela está distendida. E ela vai falar para a gente, principalmente as mulheres, que no período pré-menstrual ela sente que a barriga dela incha mais. E a partir daí nós vamos juntando com outros elementos do padrão diagnóstico para a gente poder fechar qual vai ser o tratamento para essa pessoa, tá? Bom, o fato é, né, distensão é só ter em mente que significa estagnação de Ti. Mas
muitas vezes a gente costuma se confundir. Falou em estagnação de Ti, a gente já pensa em fígado, e não é assim que funciona. Vários outros órgãos do sistema gastrointestinal sofrem de estagnação de Ti, e não é somente o fígado. O fígado pode até estar envolvido, mas outros com certeza também vão estar, como vai ser o caso do estômago, o caso do intestino delgado, o caso do intestino grosso e o caso do baço. Eu sei que às vezes as pessoas pensam, nossa, mas eu não sabia que o baço, o Ti dele estagna. O Ti do baço estagna. Onde houver vida no corpo, o Ti pode estagnar. Então eu gostaria de aproveitar e frisar que quando tiver estagnação de Ti, antes de falar Ti de fígado, devemos apurar um pouco mais o nosso diagnóstico, porque às vezes não é o Ti do fígado, não é o fígado, não é a vesícula biliar que estão estagnados, certo? Bom, e outra coisa importantíssima também, que a gente costuma aprender, e os livros trazem isso para a gente, que a estagnação do Ti, principalmente do fígado, deriva da raiva. É lógico que isso foi uma maneira de sintetizar, de sistematizar o conhecimento na hora de passar, mas não é. Talvez em alguma outra época, né, da história da humanidade fosse assim, mas o que a gente percebe hoje em dia, e eu percebo isso muito bem na minha prática clínica, é que o que faz realmente o Ti estagnar hoje em dia é a sensação de preocupação e essa sensação de culpa que as pessoas têm. Há alguns trabalhos muito interessantes referente à culpa, como a culpa está afetando a civilização ocidental, principalmente. Isso é devido à nossa criação, a características religiosas e tudo mais. Dalai Lama tem uma característica, ele fala muito de uma maneira muito interessante sobre a culpa, como Rudolf Steiner da antroposofia também fala. E é interessante te perceber isso na prática, né? No consultório, ver que não é a raiva que anda estagnando o Ti das pessoas, mas sim a preocupação, e essa vida que nós temos atribulado é fácil compreender, principalmente nas grandes capitais, tá? E a sensação de culpa, fazer alguma coisa e ficar carregando aquele peso nos ombros. E eu gostei muito dessa figurinha aqui embaixo, que ela mostra bem isso, como que a culpa, né, pesa sobre a gente, pesa sobre a fisiologia do nosso Zangfu. Bom, aí o que eu fiz? Eu fiz uma pequena seleção de pontos mais usados para ajudar no tratamento dessa sensação, da sensação de zangue que as pessoas têm. Quando a distensão for no epigástrio, os pontos mais usados são esses de cima, o REM 10, REM 12, estômago 21, estômago 34, estômago 40, vesícula biliar 34. E quando essa distensão ela for no baixo abdômen, abaixo da cicatriz umbilical, então nós temos o estômago 25, o baço 15, de novo vesícula biliar 34 e o REM 6. Esses pontos não são utilizados todos de uma vez. A gente faz uma seleção dependendo do que está sendo mais gritante naquele paciente. E é claro, a gente também utiliza outros pontos no tratamento. O que eu estou querendo mostrar aqui é quais são os pontos mais usados, mas as combinações são as mais variáveis possíveis. Tá? Por exemplo, aqui em cima tem o REM 10. Ele vai ser usado principalmente quando não está havendo a descendência do Ti. Tá? E esse é outro ponto que eu quero aproveitar e compartilhar, que a não descendência do Ti não significa a rebelião do Ti, que às vezes as pessoas fazem muita confusão com isso. O Ti não está descendendo, então o Ti está ascendendo. Não, não é assim que funciona. Tá? Lembra, o Ti do estômago ele tem que descender, o Ti do baço ele tem que ascender. E quando o Ti do estômago não descende, ele manifesta alguns sintomas na pessoa, que pode ser desde náusea
a vômito. A diferença é a rebelião do Ti do estômago também dá náusea e também dá vômito. A diferença é que um vai ser de plenitude e outro vai ser de vazio. Aí nós precisamos de outros padrões de diagnóstico para poder chegar em qual seria a melhor combinação, em qual seria o melhor ponto. Mas o REM10 ele é um ponto ótimo para fazer a descendência do Ti do estômago. Quando o Ti do estômago não está descendendo, ele não é um bom ponto para a rebelião do Ti do estômago, certo? Bom, um outro sentimento que as pessoas têm muito é o MEN, é a plenitude. E enquanto o ZANG significa estagnação, o MEN indica umidade ou retenção de comida. É lógico, essa sensação de plenitude ela é bem diferente de uma sensação de distensão. Como tem umidade e retenção de comida, a pessoa ela tem sempre a sensação de náusea, de estar nauseada. Ela se sente cheia, mesmo que ela não comeu muito ou que ela não comeu, a sensação é de plenitude mesmo, de estar cheia e uma sensação de náusea. E pode afetar qualquer parte do abdômen, tanto o baixo quanto o alto abdômen. Esse sentimento de plenitude também ele é objetivo. Não é só o paciente que sente, eu tenho essa sensação de estar cheio, eu tenho essa sensação de estar com náusea. A gente consegue observar ele também, tá? Só que esse é mais na palpação. A gente olha e às vezes não consegue saber. Agora, na hora que a gente apalpa, a gente percebe, porque o abdômen dessa pessoa é duro. Diferente do outro, que ele era elástico, e existia uma pressão contra na hora que eu estiver palpando o abdômen do meu paciente. Nesse não, ele é duro, como se tivesse realmente cheio. É a mesma coisa de você pegar um recipiente e encher ele com bastante água e deixar ele túrgido. Você vai tentar apertar e você não vai conseguir. Tá? Bom. Uma outra coisa importante, né? Lembra? Eu falei que tem umidade. E a gente costuma aprender, né, que a medicina chinesa diz, quando tem umidade, a pessoa sente um gosto gorduroso na boca. Mas, sinceramente, até hoje, foram pouquíssimas pessoas que falaram, tem um gosto meio gorduroso na boca. Os orientais estão mais acostumados a falar dessa forma. O ocidental não está acostumado a falar assim. Quando a pessoa tiver muita umidade no corpo dela, ela vai referir um gosto metálico na boca. Eu acredito que os dentistas devem pegar alguns pacientes que falam isso. Eu sinto um gosto meio metálico na boca. Aí o dentista olha para ver se tem alguma restauração de dente mais antiga, e não tem. Por quê? Essa pessoa ela tem umidade no corpo dela. Então, às vezes, esse gosto metálico fica persistente na boca do paciente. Aqui também eu fiz uma pequena seleção dos pontos mais usados. E se vocês perceberem, eu estou usando muitos pontos da seleção que o Wang Leting fez, das 10 antigas agulhas, das 10 sábias agulhas que eu falei para vocês. Porque aquelas 10 agulhas é uma combinação de ponto extremamente eficiente. Tá? Então, olhem, numa plenitude epigástrica, você vai utilizar quais pontos? Estômago 19, estômago 21, REM 10 e o baço 4 mais o pericárdio 6. Ou seja, eu vou estar trabalhando, nesse caso aqui, um vaso maravilhoso, o Chong Mai, tá? E o estômago 34. Na plenitude abdominal, abaixo do umbigo, estômago 25, estômago 27. De novo, eu abro esse vaso maravilhoso, o Chong Mai, e o estômago 39. Tá? O Chong Mai ele é muito importante, é um ponto que ajuda, é uma combinação, é um meridiano, né, extraordinário, que a gente costuma
usar bastante ele em sintomatologias gástricas, porque ele ajuda muito na rebelião do Qi, a tratar a rebelião do Qi e ajudar na descendência do Qi. E ele também consegue tirar estagnação do aquecedor médio. Mas eu acho que todo mundo lembra que tem uma combinação certinha para se usar esses pontos. Em homem é diferente, em mulher é de outra forma. Tem uma sequência para inserir, para retirar essas agulhas. Tem uma maneira certa de estimular os pontos e obter o DT certinho, tá? E ele é muito importante também, porque além de tratar o Chongmai com o pericárdio 6, a gente acaba ajudando a mente, porque em geral tem umidade no corpo, tem distúrbio de Shen. O Men, a sensação de opressão. Então você vê, aqui denota fleuma. Umidade é um estágio anterior da formação de fleuma. Fleuma significa que está muito mais crônico, que está a longo tempo dentro do corpo, que é mais que tá mais severa a condição desse paciente. Só que Men também pode indicar que a pessoa está com estagnação de Qi, só que é muito mais severa do que a estagnação do Zhang, porque tem fleuma. Sempre quando tem fleuma, a condição é mais grave, é mais severa, o tratamento é mais difícil e o tempo de tratamento também vai ser mais longo, tá? Interessante é que o ideograma Men, percebam, você tem um coração constricto por uma porta. Então, neste padrão, a pessoa tem alguma desordem mental. Ou ela tem essa desordem porque ela passou por estresses emocionais e que continuam frequentes na vida dela. E é interessante, né? Só a palavra não consegue traduzir a riqueza que é o ideograma, mostrando que o coração da pessoa está apertado. Então imagina o que não está acontecendo com ela. Aí ela vai referir uma sensação de opressão no peito, como se tivesse um aperto, um peso no peito. Às vezes a pessoa fala, ela vai falar que ela tem vontade de suspirar muito, dá uma vontade de respirar profundamente, mas ela não consegue, porque o Shen dela está sendo muito acometido, o coração dela está sofrendo nesse momento, o coração Shin, tá? Agora, o que ocasiona esse tipo de padrão é principalmente a preocupação, a vergonha, tristeza e, de novo, a culpa. É completamente padrões mentais. Vai ter sintomatologias gástricas? Vai ter. Mas o que ocasionou são padrões mentais, tá? Agora, neste caso, é subjetivo a sensação. A gente não consegue observar nem na palpação e nem no olhar. É o paciente que fala para a gente. Só que o que mais as pessoas relatam quando tem esse tipo de padrão é peso no peito. Então a gente sabe que é Men. Ou tem fleuma ou tem uma estagnação severa de Qi, ou o que é mais comum, tem os dois. Tá? Então vamos lá. Aqui, novamente, eu fiz uma pequena seleção de pontos. Como vocês podem perceber, o estômago 40, ele não pode faltar, ele é um ponto importantíssimo para eliminar fleuma do organismo, tá? O pericárdio 6 também é um ponto que não pode faltar, porque além dele ajudar a regular o Qi no aquecedor médio, ele tem uma ação profunda na mente, e o Ren 17 para ajudar a tirar, a movimentar o Qi no peito, tá? Então vamos lá. E o último? O último é esse sentimento de empanchamento, empanzinamento, tá? Eu até fui procurar qual seria a melhor palavra, porque o pessoal do interior fala empanchamento, aí na capital é empanzinamento, no dicionário fala de uma outra forma. O fato é que a sensação aqui é uma sensação de bolo que a pessoa vai falar, é como se estivesse entupindo alguma coisa. Essa é a sensação que ela fala
que ela fala para a gente. Não é comum esse tipo de padrão. A pessoa não chega com muito tipo esse padrão. Os 3 anteriores são padrões mais comuns, tá? Mas de qualquer forma, eu fiz uma pequena seleção e quais seriam os pontos aqui utilizados para a gente, certinho? Importante é ver que nesse quadro o Chong Mai é uma escolha eficaz, uma escolha eficiente para a gente ajudar nesse tipo de tratamento, tá? Agora, e aqui está um pequeno resumo do que é cada um desses padrões, o Zhang, o Men, o Man e o Pi. Aí tem vai ser subjetivo ou vai ser objetivo? Só o Zhang e o Men que é subjetivo e a gente também consegue olhar e palpar. Então a gente consegue diferenciar dos 2 jeitos, os outros 2 não. Tá, os sintomas como vai ser, no Zhang a pessoa vai se refletir inchado, vai se referir como se fosse um balão inflado, o Men é um peso, né? Aquela sensação da opressão. O Man, ela vai falar que ela está nauseada, que ela está cheia, muitas vezes referindo um gosto metálico na boca. E a congestão, que é o Pi, que é o empanchamento, empanzinamento, ela fala, nossa, estou meio nauseado, me sinto um pouco inchado, porque lembra um pouco o Men, certinho? Aqui estão os principais padrões nessa última linha. Um é estagnação de Qi, o outro é fleuma, o outro é umidade, o outro é deficiência e calor no estômago. Bom, lembra que eu falei sobre a estagnação do Qi, né? Em geral, o Qi sempre vai estar estagnado em qualquer um desses sinais. A diferença é que no Zhang, o principal sinal é a estagnação de Qi, mas nos outros, o Qi também vai estar estagnado. Agora, e como que eu vou saber onde o Qi está estagnado, já que eu falei que não é só o Qi do fígado que estagna, o Qi do fígado estagna, o Qi do estômago estagna, o Qi do baço estagna, o Qi do intestino delgado estagna e o Qi do intestino grosso também. A melhor forma da gente diferenciar e poder identificar onde o Qi está estagnado é através do pulso. Não tem forma mais eficiente, mais eficaz, a não ser o pulso que nós vamos ver agora, acredito, no próximo slide. Exatamente. Olha, na estagnação do Qi do fígado, como que o pulso está? O pulso ele vai estar todo em corda, tanto do lado direito quanto do lado esquerdo, mas o que é comum a gente encontrar é que nas 3 posições do lado esquerdo, o pulso vai estar em corda. Quando for uma estagnação do Qi do estômago, o pulso também vai estar em corda, porém na posição Guan do lado direito, como a gente pode ver por esse círculo que eu fiz aqui. Então nós temos 3 posições no pulso e essa posição média que é a posição Guan que a gente diz, tá? Estagnação do Qi do baço. Levemente em corda no lado esquerdo e fraco no lado direito. Então é isso que a gente sente. Pegou o pulso, você vai ver, lado esquerdo o pulso está em corda. Não tão em corda como se fosse uma estagnação de Qi de fígado, mas vai estar em corda. E também do lado direito o pulso ele vai se manifestar fraco, tá? Aí eu tenho estagnação dos intestinos. Também em corda, porém na posição Qi, que é a posição proximal. Nas 2 posições Qi, tanto do lado direito quanto do lado esquerdo, o pulso vai estar em corda. Então o pulso nos dá, né, essa clareza em saber identificar onde que a estagnação do Qi está. E é lógico, né, além do pulso, a língua nos mostra objetivamente o que é que está acontecendo com o nosso paciente. O pulso tem aquela característica de ser subjetiva, é lógico. Não seria para ser subjetivo, mas a gente costuma
Na hora de ensinar, quando a gente não tem muita prática com o pulso, não saber de pegar direito, causar alguma confusão. Onde que eu vou tirar todas essas dúvidas que eu estou tendo? Através da língua. Então eu só procurei colocar aqui, que não dá tempo, 2 exemplos de língua, como a gente pode ver, né? Olha que interessante, essas 2 línguas estão mostrando para a gente o quê? O que será que elas estão mostrando? Qual delas mostra muito mais uma estagnação de Ti de fígado? Se a gente perceber, essa língua aqui, do lado esquerdo, mostra mais uma estagnação de Ti de fígado, principalmente porque as laterais dela se encontram um pouco vermelho e, se você olhar, parece que tem uma linha que foi tensionada, que começa lá da raiz e vai até a ponta. Isso mostra pra gente uma estagnação de Ti de fígado. Então tá levemente vermelho nas laterais e tem essa tensão. Agora, o interessante é, se o Ti do fígado não tiver não for um sinal muito preponderante, um sinal importante, às vezes a língua não mostra nada. Toda vez que o Ti do fígado está muito grave no organismo, as laterais ficam vermelhas, senão as laterais não vão mostrar nada e a gente não consegue saber se tem ou se não tem estagnação de Ti de fígado. Mas no caso dessa língua, está mostrando essa estagnação. É uma língua que está inchada, a saburra está espessa, espessa e amarelada. Então, além da estagnação, essa é uma língua que tem umidade. Então, nós temos uma estagnação de Ti com umidade que já está querendo produzir calor, tá? E a língua do lado esquerdo, olha como ela está inchada, principalmente mais aqui no centro da língua. Então, veja como o aquecedor médio está sendo danificado, nesse caso, por fleuma. Olha que inchaço aqui nessa região. E, além de tudo, tem essa rachadura central. Essa é uma rachadura que a gente chama rachadura do estômago, que está chegando até a ponta da língua dessa pessoa. Então, aqui, o Shen está sofrendo com esse tipo de padrão. Outra coisa que nós observamos é uma saburra espessa, principalmente dentro da rachadura, uma saburra espessa e amarelada e mais seca. Olha como essa língua do lado direito é mais úmida do que essa língua do lado esquerdo. Então aqui nos mostra que, vejam aqui, parece que tem até espículas no centro dessa rachadura, que é uma rachadura profunda, né? Então o caso dessa pessoa é mais grave. Ela tem uma característica de fleuma. Essa pessoa está produzindo fleuma, calor. É uma condição mais importante do que a outra. Então a saburra dela está amarelada, a língua está mais seca, está muito mais seca na rachadura, muito mais amarela na rachadura, e tem essa rachadura que é a rachadura do coração. Está afetando o estômago, mas é uma rachadura que mostra que o coração está sofrendo. Então tem o fleuma também afetando a mente. Então veja que interessante que é, né? Eu sei também porque tem fleuma, porque é uma língua que está bastante inchada. Mas além do pulso da língua, a orelha nos mostra padrões interessantíssimos. Além de direcionar para a gente onde as desarmonias estão, nos mostra algumas vezes desarmonias orgânicas. Você pode chegar para o seu paciente a falar, olha, vai fazer uma endoscopia, eu recomendaria isso, eu recomendaria você fazer uma ultrassonografia, porque a sua orelha está mostrando algumas coisas. Olha, perceba, vamos começar pelo quadrante superior esquerdo. Olha esse inchaço que a seta está mostrando ali. Então está pegando bem o baço dessa pessoa, mostrando que o baço está extremamente deficiente, que o baço está cheio de umidade. Então já indica para a gente que eu tenho que dar uma certa atenção para esse baço. O quadro superior do lado direito está mostrando aquela região lá. Olha como tem aquela depressão, uma depressão mais avermelhada. Essa era uma paciente que ela mostrava refluxo. Então, se ela está tendo esse tipo de refluxo, e se está assim, já está crônico, tem uma certa cronicidade, e
o Qi do estômago dela está em rebelião, tá? O quadro inferior do lado direito está mostrando também, olha lá, as bordas são mais brancas naquela depressão e o centro bem vermelho. Então isso está indicando uma deficiência do estômago, mas com produção de calor vazio. Então já tem que ficar mais atento que o Yin do estômago está com deficiência. E a gente sabe que o estômago ele sofre muito com deficiência de Yin, e o estômago não gosta muito de secura. O estômago sofre muito com o calor. E por último, essa orelha que está no quadro inferior do lado esquerdo, está mostrando uma veia. Percebo que a veia começa lá naquele quadrante superior e vai descendo até perto da raiz da hélix da orelha. Então aquilo mostra para mim uma estagnação de vesícula biliar que provavelmente também está afetando o fígado. Então a gente pode utilizar dessas várias ferramentas para ajudar a gente a afirmar um bom diagnóstico, a fazer uma boa seleção de pontos e tratar o nosso paciente da melhor maneira possível. Mas é importante eu ter o conhecimento profundo de toda a fisiologia, ter o conhecimento profundo desses sinais. São coisas clássicas dentro da medicina chinesa. Tá bom? Bom, gente, era isso que eu queria compartilhar com vocês. Espero que tenham gostado. E quem sabe, em breve poder ter vocês para a gente discutir pessoalmente esses tipos de questões, poder passar esse tipo de conhecimento. Um grande abraço e até a próxima.